Olá, olá, boa noite a todos que estão aí, atentos para mais uma live aqui na fanpage da Faculdade Refidim. Para nós é uma alegria muito grande, um grande privilégio estar com vocês aí, né? Lembrando que as lives elas acontecem todas as semanas, 2 vezes por semana, e sempre uma temática importante para trazer para você. Hoje nós vamos. A temática hoje é muito especial. Olha só. Paulo, o príncipe dos pregadores, e o nosso convidado para essa conversa é o pastor Ciro Sanches Zibordi, né, lá do Rio de Janeiro, e ele vai trazer para nós aí algumas falas, algumas contribuições bastante interessantes aí dentro dessa temática, né, um livro que ele escreveu foi lançado ano passado e que faz parte de uma coleção realmente, olha, muito especial. Então fique atento, daqui a pouco a gente já entra, então, ao vivo com o pastor Ciro, aqui pela live da Faculdade Refidim. Bom, falando em lives, as nossas lives elas acontecem todas as quartas e quintas-feiras, sempre às 20 horas, na nossa fanpage aqui no Facebook, né, da Faculdade Refidim. Você entra, acompanha, já sabe que, né, é sempre muito especial ali. Você pode entrar também na nossa linha do tempo e assistir as lives que já aconteceram aí, né, ao longo das semanas, e sempre temáticas muito importantes, muito relevantes. E falando em Facebook, eu falo das redes sociais da Faculdade Refidim. Nós temos, né, o nosso Instagram, entre-se, né, siga o nosso Instagram e fique por dentro de tudo que tem de bom ali para você, né? Muita coisa interessante. O nosso Facebook, né, a nossa fanpage, sempre trazendo as novidades, né? Todas as últimas notícias aí do mundo teológico, com certeza temáticas que vão fazer você aí, olha, se encantar cada vez mais pelo mundo da teologia. E também o nosso canal no YouTube, tá certo? Faculdade Refidim, ali você chega e fica antenado sobre tudo o que acontece. Antes de começar nossa conversa com o pastor Ciro, que já está aí a posto, né, cheio de energia, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o que a Faculdade Refidim tem para você. Olha só, primeiramente, você tem que conhecer a nossa loja.faculdaderefidim.edu.br. Na loja você encontra várias opções para você que gosta de teologia, para você que gosta de igreja, gosta de investir no seu ministério. Olha só que legal. Então, um curso gratuito. Você pensa assim, não, mas eu estou sem dinheiro agora e tem a crise, mas tem curso que é de graça lá. Você precisa conhecer. Espiritualidade cristã em tempos de crise. Um curso gratuito. Você faz totalmente na nossa plataforma virtual de aprendizagem, o nosso AVA, e ali você vai ter todo o material de apoio, aulas com professores conceituados. Você vai com certeza aprender muita coisa legal e dar um up aí, né, nas suas abordagens nessa área. Espiritualidade cristã em tempos de crise, o curso gratuito disponível na loja.faculdaderefidim.edu.br. Também nós temos o curso livre Ministério Pastoral e seus desafios, também muito importante. Aí você que tem um interesse especial pela área da teologia pastoral, né, toda essa questão que envolve liderança, envolve o cuidado. É um curso que está à sua disposição, curso livre, também no ambiente virtual, loja.faculdaderefidim.edu.br. Um outro curso livre que é importante aqui destacar, né, e realmente um curso muito procurado na Faculdade Refidim, é esse, olha só, Aconselhamento Cristão e Cuidado. Você vai com certeza se interessar pelas temáticas que são trabalhadas. Volto a dizer, né, são professores que têm realmente um compromisso muito grande com a teologia séria, né, dentro da nossa linha pentecostal, e olhando aí justamente essa questão levada para o fazer, né, para viver na prática essa questão do aconselhamento cristão, cuidar das pessoas, é bênção de Deus. E aqui é algo que você precisa levar em conta. Olha só, a Bíblia em Vídeo Refidim. É um material novo lançado aí pela Faculdade Refidim no ano passado e você precisa conhecer. É o Evangelho de Mateus
totalmente comentado em vídeo pelos nossos professores. Entra lá, veja como é que funciona, faça parte, assine essa Bíblia e tenha ela direto no seu computador, no seu celular, tudo que você precisa aí saber sobre o livro de Mateus, na Bíblia em vídeo Refidim você encontra. E aonde que acha? A Bíblia, loja.faculdaderefidim.edu.br. Também lembrando, estamos em época de vestibular para o bacharel em teologia EAD, ou seja, né, nessa modalidade à distância pela Faculdade Refidim. Aí você anota aí, olha, www.faculdaderefidim.edu.br. Ali você fica antenado sobre como está acontecendo o processo para cursar teologia, né? Você que sempre quis fazer uma faculdade, quis aprofundar os seus estudos na área teológica, o nosso bacharel em teologia é feito especialmente para você. Também nós temos os cursos básico, médio e avançado em teologia na Faculdade Refidim, ok? São os cursos da EPOS. Você entra ali, se informa, vê onde é que está sendo oferecido. Tem nas igrejas mais perto de você, você encontra os cursos os cursos da EPOS, né, Escola Preparatória de Obreiros Siloé, da Faculdade Refidim. Cursos básico, médio e avançado em teologia. Olha só, parceiro da Faculdade Refidim, ali juntinho, tem o quê? Aqui em Joinville, o Colégio do CEDUC, é o Colégio Evangélico da Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville, com educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, né? Então você que está por aqui, vem, traga o seu filho para o colégio evangélico que tem ali uma educação de qualidade, uma educação diferenciada e que com certeza vai ser uma bênção aí para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, tá bom? Dito tudo isto, nós vamos já chamar aí o nosso convidado de hoje e quero dizer que você pode fazer as suas perguntas através, então, da fanpage, que é onde está sendo passado, né, a gente está fazendo a nossa live. Pergunte, comente, e a gente vai, né, de vez em quando, chamar aí alguns comentários, vamos ver aí na tela, e com certeza o pastor Ciro vai responder aí as suas perguntas, né, com toda a alegria. E sem mais delongas, como se fala, eu quero apresentar o tema de hoje, Paulo, o príncipe dos pregadores. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, para mim hoje é um dia especial porque entrevistar o pastor Ciro é um privilégio. Pensa só. E ainda mais falando desse personagem bíblico que assim, praticamente uma unanimidade, né? Todos que amam a Bíblia, ao lerem sobre Paulo, se encantam, porque Paulo traz realmente aí para nós grandes exemplos, grandes textos, uma análise muito interessante sobre as questões relacionadas aí ao cristianismo. Olha, é bênção de Deus. Então eu convido para a nossa mesa, para a nossa conversa aí com muito carinho, pastor Ciro Sanches Ibordi, pastor. Pastor, bateu a tosse aí, pastor. Pois é. Seja bem-vindo. Querido professor, mestre, pastor Marcos Tedesco, um prazer poder participar aqui desse momento tão especial com a nossa Faculdade Refidim. Agradeço ao irmão pelo honroso convite, nosso querido pastor Clayton também, não é? Que fez o contato comigo, e é um prazer poder aqui dividir a tela aí com o irmão, nesta live muito especial. Um prazer para mim, quero aprender com o irmão e com toda a audiência seleta da fanpage Refidim. É isso aí. Pastor Ciro, olha só, para nós é uma alegria grande, né? O pastor tem uma contribuição aí muito importante na área da teologia, né? E há muitos anos escrevendo aí pela CPAD, a nossa editora, né? Tão especial. E o pastor Clayton também, né? Escreve pela editora e tudo mais. Fez o contato com o senhor aí, para nós é uma alegria grande tê-lo aqui nessa live, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho aí. Na verdade, eu vou colocar a questão seguinte. O pastor Ciro, né, lá em 2003, se não me falha a memória, né, escreveu o primeiro livro ali com a casa, pastor, falando para
adolescentes, falando, na verdade, para líderes de adolescentes, professores de adolescentes. E ali começou uma história muito bonita, né, pastor, sobre essa questão do escrever, né? Escrever e permitir com que as pessoas sejam abençoadas através da escrita. Então, nesse momento, eu convido o senhor a falar um pouquinho sobre o início dessa sua trajetória como escritor. Com certeza, muitos que vão ver essa live aí depois e agora também ao vivo, né? Tem essa curiosidade, né? Como é que é para ser escritor? Como é que começa? Porque todo mundo acha, pastor, que é assim, né? Você escreve do dia para a noite um livro que vira um best-seller e as editoras correm atrás de você, mas não é nada disso, né, pastor? Olha, querido irmão Marcos, eu vou pedir aí para o irmão a permissão para eu voltar 10 anos antes, não é, o irmão citou 2003, eu vou voltar para o ano de 93, que foi, na verdade, como tudo começou para mim, no que tange a carreira como escritor, não é? Eu era um profissional da área de TI, né? A minha formação inicial é na área de TI, eu trabalhei cerca de 20 anos nessa área, e na época eu era também obreiro, né? Em 93 eu já era presbítero, muito novo, tinha 23 anos, mas eu era presbítero em São Paulo. Lá, o irmão sabe que a Assembleia de Deus do Ministério do Belém é dividida em setores, e eu fazia parte de um setor muito grande, o setor da Lapa, mas eu era de uma congregação, e naquela ocasião eu auxiliava ali. Não sabe que na Assembleia de Deus a gente tem a nossa vida profissional, em São Paulo normalmente você tem a vida profissional e à noite você dirige ponto de pregação, dirige igreja. Isso é muito comum em São Paulo. São poucos os obreiros que têm, que trabalham no ministério em tempo integral, não é? Então, naquela ocasião, eu também ministrava aula no seminário, no Belenzinho, em São Paulo, ali que era, então, a Escola Teológica Pastor Cícero Canuto de Lima, que depois se transformou em FAESP, né, Faculdade Evangélica de São Paulo. Eu dei aula também já nesse novo período. Mas, para resumir a história, para não ficar muito longa, o irmão pode me cortar aí se eu estiver falando demais, mas só para contextualizar, o que acontece? Naquela época eu nem sonhava em ser um escritor. Eu dava aula, eu fazia apostila para o seminário, fazia esboço para pregar, mas um texto assim corrido mesmo, em formato de artigo ou um livro, então, meu Deus, nem passava pela minha cabeça. Mas eu me preparava, eu era da área de TI, como eu já disse, e numa madrugada, para resumir, eu perdi o sono e levantei pela madrugada, sentei ali para escrever alguma coisa no computador, né? Perdi o sono. Aí peguei uma daquelas apostilas do seminário, que eu dava aula de evangelismo, e falei assim, vou tentar fazer um texto aqui. Aí comecei a transformar aquela apostila que eu tinha, os tópicos, né? Tópicos e subtópicos, num texto corrido. Aí fluiu, eu fiquei até admirado, falei, meu Deus, olha, está fluindo aqui. Aí eu fiquei animado com aquilo, imprimi, coloquei na pasta, fui trabalhar no dia seguinte, à noite, era uma segunda-feira, tinha reunião de obreiros lá no setor da Lapa. Quando eu chego lá, cheguei um pouco mais tarde, o trânsito em São Paulo, congestionamento muito difícil, cheguei um pouco tarde, fui para a galeria. Todos os obreiros do setor reunidos, muita gente, e ali eu fui para a galeria, o pastor Valdir Nunes Bíssego, de saudosa memória, já estava pregando, não sei se não conheceu. E ali... E ele estava falando justamente sobre ministério, sobre dons e tal. E aí eu cheguei exatamente no momento em que ele estava dizendo assim, eu cheguei, dobrei o joelho, me assentei ali no meio Estava muita gente na galeria ali, estava apertado ali, mas aí ele já estava pregando e a mensagem era a seguinte, ele dizia, Deus tem chamado pessoas para pregar, mas Deus também chamou outros para ensinar, e para pastorear, e também para cantar, mas Deus tem chamado também pessoas para escrever. E você, irmão, que recebeu este chamado de Deus para escrever, mande o artigo para o Mensageiro da Paz. Veja, a priori, uma palavra geral, né, para todos.
falou assim, ó, você que tem chamado para escrever, só que, curiosamente, eu estava com aquele texto que eu escrevi na madrugada dentro da pasta. Aí eu ouvi aquilo, ele falou de maneira geral, né? Mas aquilo ficou me incomodando. Falei, vai que é uma coisa específica, né? Não. Aquilo ficou me incomodando, o que eu fiz? Revisei o texto, mandei para CPAD, liguei lá para o setor de redação para perguntar se tinha recebido, confirmaram, só que eu esqueci. O tempo foi passando, isso foi lá no meados do ano de 93, como eu falei, junho, julho, mais ou menos. O tempo foi passando, quando chegou mais ou menos o mês de outubro, eu nem lembrava mais, eu dava aula no seminário aos sábados, quando eu saio ali do seminário, após dar 6 aulas, eu dava 6 aulas seguidas, estava muito cansado, eu vi que a CPAD de São Paulo estava aberta, que a loja ali é praticamente em frente ao templo, não é? Agora já tem o templo novo, mas o templo antigo ainda está lá, na mesma rua da CPAD. Eu vi que a loja estava aberta, estranhei aquilo, certamente estava havendo alguma festividade e tal, corri lá. Quando eu chego lá, o mensageiro da paz tinha chegado. Eu falei assim, olha, mensageiro da paz, vou adquirir. Na época eu não era assinante, né? Hoje eu recebo, mas naquela época eu não tinha ainda. Aí fui lá, comprei o exemplar, comecei a dar uma olhada. Quando eu bato o olho assim nas manchetes, né? Estava lá, adestrando pescadores de homens, um artigo sobre evangelismo, me chamou a atenção. Eu falei, olha, um artigo sobre evangelismo, estava na última página. Aí quando eu vi assim, virei, né? Porque eu estava na última página. Quando eu olho, era o meu texto, eles tinham mudado o nome, né? O título do... Olha Aí, só! Quando eu vi o meu nome, Ciro Sanches e Bordo, olha, pastor Tedesco, foi a minha maior alegria até hoje, sem exagero. Eu tenho, por graça de Deus, aí 15 livros pela nossa casa, mas a minha maior alegria até hoje, que eu senti como escritor, né? Foi quando esse meu primeiro artigo foi publicado, porque também foi um marco. A partir dali, Deus abriu as portas, e eu continuei escrevendo. Depois eu tive uma coluna na revista Seara, né? Que durante 2 anos foi uma revista assim, que era uma espécie de uma veja evangélica, né? Acabei fazendo até uma propaganda aqui da revista. Mas aí o tempo foi passando, eu continuei trabalhando nessa área, Deus foi me abrindo as portas, até que em 2003 veio o meu primeiro livro. Para não falar demais, vou só mostrar, né? Foi esse livro aqui, ó. Perguntas intrigantes que os jovens costumam fazer, foi o meu primeiro livro. Foi um livro para jovens mesmo, tá? Não foi assim um livro para... Claro, também os professores utilizavam, mas eu escrevi realmente com a intenção de atingir o jovem. Na época eu também escrevia comentários de escola dominical para jovens e adolescentes. Depois, em 2004, veio esse aqui, ó, Adolescentes S.A., coisas que rapazes e moças precisam saber. E no ano de esse é um clássico, pastor. Esse livro aí, muitos que trabalham com adolescentes vão atrás, e eu já tive o prazer de ler, né, completamente, fichar, resumir, usei muito em palestra, e realmente, olha, uma obra, quem não conhece precisa conhecer. O irmão sabe que esse livro, ele é um dos meus livros mais lidos, mas não é, com certeza, não é dos mais vendidos. Por quê? Eu explico. Porque quem lê mais esses livros são meninas. As adolescentes leem mais do que os adolescentes, né? Isso aí realmente já foi constatado, tal, pesquisa nessa área também. As meninas leem mais, né? Agora é interessante que elas têm uma estratégia que elas dificilmente compram também, mas elas ganham. Então, quando uma ganha, empresta para 10. Aí o livro acaba sendo lido, muito lido. Na época eu recebia muitos e-mails, né? Mas foi uma benção. E aí Deus me abriu as portas, só para resumir aqui, para ser bem objetivo. Em 2005 aconteceu um ponto de virada, né? Sim, que Deus me abriu outra porta, eu comecei a escrever para pregadores. Veio esse livro aqui, um livro sobre erros, né? Erros que os pregadores devem evitar. Aí se transformou numa série. Mais erros que os pregadores devem evitar, erros que os adoradores devem evitar, erros escatológicos que os pregadores devem evitar, uma série, né? E aí... Essa série ficou famosa, né? O primeiro mesmo,
Muita gente ficou bem animada, né? Esse livro é interessante, que muita gente gostou, para a glória de Deus, mas não sabe que também Sei, gerou um pouco sei. de descontentamento, né? Esse camarada só escreve sobre Uhum. erros, erros, erros. Só que Deus foi É, tão bom comigo, pastor, que aí eu escrevi bastante sobre os erros e agora, para a glória de Deus, eu estou escrevendo também sobre os acertos, né, que os pregadores devem observar. amém. Aí tem aí os novos livros da série, que João Batista, Pedro, né, Barnabé, Filipe, Estevão e aquele que é o objeto da nossa conversa hoje, Paulo, Paulo. o príncipe dos pregadores. E tem mais dois que talvez Ó, eu cite é, posteriormente. assim, ó. Eu tô ansioso pelo sétimo livro da série, né? O sétimo é o que tá todo mundo aí esperando sair. Mas tá bom, pastor. Antes da Jesus gente breve falar virá. mais sobre o. Amém, amém. Que bom. Esperamos que ainda esse ano, hein? Eu fiz até uma brincadeira essa semana aí, dizendo que se Jesus, entre aspas, não vier, aliás, se Jesus não voltar em 2020, estou até me atrapalhando, nem lembro mais, eu fiz um trocadilho lá, que se Jesus não vier em 2020, ele chegará em 2021, mas ali fazendo um gracejo, porque já antevendo que será difícil para o livro ser publicado neste ano, né? Porque envolve muita pesquisa A tal. situação Esse mudou último livro bastante, não exato. tem sido fácil, mas é, Deus tem nos Uhum. ajudado. Pastor, antes de falarmos um pouquinho, entrarmos de fato na coleção e especificamente no livro de Paulo, eu queria fazer um destaque importante sobre o estilo de sua escrita, né? As estratégias que o senhor usa, eu acho isso muito importante que o pessoal aí que almeja um dia escrever fiquem atentos, porque é uma escrita que envolve desde algumas sacadas com humor, né, um humor sadio, algumas estratégias curiosas, por exemplo, né, uma conversa com Paulo, né, uma conversa com Jesus que vem visitar o Brasil e outras sacadas assim que é interessante porque a gente se prende e não consegue largar mais o texto, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre justamente essas suas, por exemplo, né, tem ali um capítulo do livro de Paulo também, onde o senhor também faz algumas falas interessantes ali. Então, fala um pouquinho sobre esse estilo. Como é que isso surgiu naturalmente? E o senhor viu que deu certo, começou a investir mais? E como é que chegou no ponto de o senhor fazer uma entrevista com o apóstolo Paulo, pastor? Irmão, sabe que, assim, por graça de Deus, eu tenho senso de humor. Então, só que na pregação, muitas vezes, a gente não dá muita vazão para isso, né? Coisa séria, e Uhum. muita gente não entende, às vezes você faz um gracejo. Então, claro que numa palestra eu até utilizo esse recurso, faço alguns gracejos, mas no texto eu acho interessante utilizar, porque o texto, eu penso assim, quando a gente escreve, a gente tem que despertar o interesse pela leitura. A gente ainda sabe, a gente sabe que tem pesquisas também nesse sentido, que as pessoas leem muito pouco ainda. Né? As pessoas até gostam de comprar livros, as pessoas compram, às vezes acham o livro bonito, pega assim na mão, acha a textura bonita e compra. Mas a pessoa, para ler um livro, ela tem que ser cativada. Então, uma das minhas grandes alegrias, inclusive, que eu tenho como escritor, é quando alguém se aproxima de mim e diz: Olha, eu não gostava de ler, mas o primeiro livro que eu li foi o seu livro, e eu gostei daquela história que o mundo contou. Então, os assuntos que a gente aborda, claro, são assuntos sérios. Né? Esse caso agora, por exemplo, desses personagens da Bíblia, a gente não tem até muito como fazer gracejos, mas eu procuro, às vezes, fazer alguma coisa, gerar algum interesse, mesclar um pouco os gêneros, né? Claro que no livro tem muito de teologia, muitas vezes de exegese também, de biografia, mas eu procuro também colocar alguma coisa inspirativa, essa questão também do humor, porque a gente precisa despertar o interesse para fazer com que o leitor ele possa
começar a ler e continuar, né? Porque existe um problema muito sério de foco, né, da pessoa, aquele autor, até o Daniel Goleman, né, que escreve sobre inteligência emocional, ele tem um livro chamado Foco, né, que também tem em língua portuguesa também esse livro, e ele fala muito disso, da importância da pessoa ter foco. Hoje em dia é muito difícil ter foco. A gente vive aí na era do hipertexto, né, ou que a pessoa começa a ler na internet, aí tem um link, a pessoa clica no link, o link leva para outro lugar, chega lá, tem um link para um vídeo, aí você começa a assistir um vídeo, aí você nem termina de ver o vídeo, já tem ali um outro vídeo que chama atenção, você abandona aquele, vai para o outro. No final das contas, você perdeu o foco, você não reteve praticamente nada, né? Então, para você prender a atenção de um leitor, eu penso que é importante usar esse tipo de recurso, e às vezes acontece da pessoa ficar irritada, mas eu prefiro muitas vezes que a pessoa fique irritada comigo e continue lendo, né? Eu acho preferível isso a o livro ser um livro sem importância, né? Eu sinceramente, eu sou franco, irmão, eu gosto quando a pessoa fica irritada e às vezes até manda um comentário para mim reclamando tal, que eu posso também interagir com a pessoa, explicar melhor, mas o Monteiro Lobato que dizia, né, numa carta que ele escreveu numa certa ocasião, que ele não escrevia, ou seja, ele disse que havia duas maneiras de escrever, né? Uma para agradar o leitor e outra para dizer o que pensa, né? Aí ele dizia, de onde der, cadeia, forca ou exílio, né? Mas o importante é você comunicar aquilo que você pensa. Então, a minha maneira de escrever, às vezes valendo-me de ironias também, que não é pecado, né? Ironia é uma figura de linguagem. O próprio apóstolo Paulo valeu-se de ironia, quando ele diz lá em 2 Coríntios 11, eu não fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Um leitor descuidado, pode achar que Paulo estava se ensoberbecendo, dizendo que era mais importante que Pedro, Tiago, João. Não, nada disso. Ele estava falando de falsos apóstolos. Se você continuar lendo, você vai ver que ele está falando. Aí ele diz, e tais falsos apóstolos transfiguram-se em obreiros, né, de luz, de justiça, etc. Mas, na verdade, ele falava de falsos apóstolos, mas ele se vale de ironia. Então, Deus também tem um senso de humor, né? E a gente, nesse ponto, procura usar com moderação esse recurso, no texto especialmente, porque é uma maneira de prender o leitor, de cativar o leitor, de mexer com o leitor, de fazer com que ele se interesse pela leitura, ainda que ele fique irritado no primeiro momento, porque uma alegria que eu tenho também é quando alguém diz, olha, comecei a ler seu livro, eu estava irritado, mas depois eu fui entendendo melhor e tal. Então isso também é bom. Esse estilo, além de causar um saudável e desejável desconforto, né, no leitor, no sentido dele querer pensar e querer se posicionar, isso é muito bom, mas também, né, faz com que mais e mais pessoas desejem ler mais livros, conhecer mais o que o senhor está colocando, e o resultado disso é várias vezes, né, os seus livros aparecerem aí nas listas dos mais vendidos da CPAD, né? Eu acho que já o primeiro dessa série de erros, né, ele já entrou nessa lista, se não me engano, né, pastor? Pastor, me diz uma coisa agora. Não, pode falar, desculpe. Não, o livro Erros que Pregadores Devem Evitar, para a glória de Deus, no ano de 2005, ele foi o mais vendido entre todos os livros da CPAD, no ano. Olha só. E continuou na lista por um bom tempo. Agora, nessa série nova, o João Batista, que é o primeiro da série, ele está há 2 anos entre os mais vendidos, né? Claro, ele já foi o primeiro, mas uma vez ou duas, mas ele está sempre entre os 10 e tal. E os outros também, graças a Deus. Então é bondade de Deus também, né? E falando também, sobre claro... Exato. Falando sobre esses personagens que o senhor faz esse estudo, né? Por exemplo, João Batista, até o Felipe, tudo mais. É interessante porque são personagens que não é comum a gente entrar numa biblioteca, numa livraria e encontrar uma seção de livros sobre João Batista, né? Se encontra sobre Paulo, mas não se encontra sobre João Batista, Barnabé,
né? Então são personagens que o Senhor tira ali, traz uma luz sobre eles e sobre o que eles viveram, e isso traz um grande aprendizado, né? E com base daí nessa questão, eu lhe pergunto, como é que surge então a ideia de escrever essa série Pregadores da Bíblia, e qual foram, né, os critérios que o Senhor utilizou para justamente fazer essa seleção desses 7 pregadores, né? São 7 personagens, 6 já foram lançados, falta o último, né? Que é sobre Jesus, justamente. E aí eu lhe pergunto, como é que surgiu essa ideia e que critérios foram usados para que justamente chegasse a essa seleção de 7 nomes? Muito bem. Vou começar pela segunda, que é mais rápida. A seleção, na verdade, quem fez, para mim, eu só me aproveitei disso, foi o próprio Lucas, né? O autor sagrado Lucas. Ele selecionou esses 7 principais pregadores da Bíblia, como? Chamando-os textualmente de cheios do Espírito Santo. E eu comecei a refletir sobre isso, pesquisar sobre isso, eu cheguei à conclusão de que Lucas, que era um teólogo, Lucas não era meramente um historiador, médico amado, como era chamado, também parceiro ali, o companheiro de Paulo, mas ele era também um teólogo. E é interessante como Lucas ele utiliza essa expressão cheio do Espírito Santo, tanto no Evangelho, no seu primeiro tratado, como também em Atos. E eu cheguei à conclusão que ele chama textualmente 7 pregadores cheios do Espírito Santo, e ele não faz isso por acaso. Ele de fato estava querendo indicar que estes eram os principais pregadores do Novo Testamento. Então, pela ordem, João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, não é? Cheio do Espírito Santo, que é um termo polissêmico, mas na maioria das vezes em que Lucas empregou, assim, chamando alguém de cheio do Espírito Santo, quis dizer que essa pessoa era dominada, controlada inteiramente pelo Espírito Santo. Claro que o termo cheio do Espírito Santo também pode designar a pessoa ser revestida de poder, batizada no Espírito Santo, porque é um termo polissêmico. Mas Lucas, quando se refere, por exemplo, a João Batista, que é o primeiro, o segundo, claro, o próprio Senhor Jesus, né? Ali em Lucas capítulo 4, que diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, João Batista, Jesus, citando aí na linha do tempo, né? Na ordem histórica, na ordem cronológica. João Batista, Jesus, depois em Pedro, né? Que também é mencionado como cheio do Espírito Santo no livro de Atos. Temos também, em seguida, Barnabé, que Barnabé já aparece logo no capítulo 4 de Atos. É bem verdade que ele só vai ser chamado de cheio do Espírito Santo no capítulo 11, versículo 24, né? E Barnabé era pregador, é bom que se diga isso, porque quando eu estava escrevendo, um amigo disse, mas você vai escrever sobre Barnabé como pregador? Barnabé era pregador, tanto que lá em Atos 11, 24, a Bíblia diz que quando ele chegou em Antioquia da Síria, muita gente se uniu ao Senhor. Ora, como que essa gente toda se uniu ao Senhor? Porque ele pregava, ele era um homem cheio do Espírito Santo que pregava a palavra, né? Mas eu não vou dar spoiler aqui do livro, né? Então, Barnabé, depois vem o próprio Estevão, que também era cheio do Espírito Santo, Filipe, e o 7º dessa lista é Paulo. Então, eu escolhi, na verdade, não fui eu, foi o próprio Lucas que escolheu, eu apenas observei isso e resolvi escrever. Só que como surgiu essa série? Aí é interessante, porque quando eu pensei nesses 7 pregadores, a minha intenção, lá em meados de 2017, era fazer um livro, apenas um livro sobre esses 7 pregadores. Inclusive eu fui para o Graça de Deus ministrar num evento da CPAD em Brasília, e na volta eu tive o prazer de vir no mesmo voo com o irmão Ronaldo, diretor da CPAD, de Brasília para o Rio, e ali, conversando despretensiosamente com ele, ele até me perguntou, irmão Ciro, irmão tem algum projeto de livro, irmão está pensando em alguma coisa? Só, irmão Ronaldo, eu estou estudando aí sobre os 7 pregadores cheios do Espírito Santo, estou pensando em fazer um livro sobre isso e tal. Aí ele, muito bom, me incentivou, né? O irmão Ronaldo é um grande incentivador do autor nacional, só que o tempo foi passando e eu cheguei à conclusão de que era uma tarefa impossível, porque eu estava escrevendo sobre João Batista, era o primeiro capítulo, que eu pensei em fazer 7 capítulos, um capítulo para cada personagem.
quando eu estava escrevendo sobre João Batista, estava difícil de sintetizar num capítulo, muito difícil. Aí depois eu fiquei pensando, e quando chegar em Jesus, e Paulo, e Pedro? Aí eu já estava desistindo, eu já ia desistir. Só que Deus nos socorre, né? Deus está no controle de tudo. Quando eu estava já a ponto de desanimar desse projeto, o próprio irmão Ronaldo, numa viagem que ele estava fazendo, nem sei para onde, eu sei que ele estava fazendo uma viagem aí, ele passou em frente a uma livraria evangélica, no aeroporto, uma livraria. Creio que foi no aeroporto que eu estava viajando. Eu nem sei detalhes, eu tô supondo que foi isso, né? Porque ele disse que estava fazendo uma viagem. E aí ele viu lá uma série de um determinado autor, que eu também não tenho certeza de quem é. Parece que ele, desculpa, acho que ele mandou a foto na época, não estou bem lembrado, foi em 2017, isso, fim de 2017. E ele disse, irmão Ciro, eu estou pensando em fazer uma série, em lançar uma série. Eu montei alguma ideia? Quando ele disse isso, montei alguma ideia, na hora me veio esse pensamento. Olha, eu estou com dificuldade de fazer esse livro, mas esse livro pode se transformar numa série. Aí na hora eu respondi, falei assim, irmão Ronaldo, tenho uma ideia. A série é essa. Na hora eu levei uns 5 minutos ali, claro, pensei alguma coisa antes de responder e disse, irmão Ronaldo, a minha proposta é o seguinte, o nome da série vai ser Pregadores da Bíblia, 7 pregadores, citei os 7, porque eram os 7 capítulos que eu tinha em mente. Cada livro vai ter 7 capítulos. Eu continuei trabalhando com o número 7, né? 7 pregadores, 7 livros, né? Cada livro, 7 capítulos. E dei a ideia. Aí o Ronaldo, o empreendedor, falou, e quando vem o primeiro? Já está pronto o primeiro? Não, vão me dar um mês aí mais ou menos, que eu estava com o assunto na mente. Aí, graças a Deus, concluí o livro no fim de 2017, João Batista, e foi lançado ali no começo do ano. Aí, por graça de Deus, no ano de 2018, foi lançado João Batista, Estevão e Pedro, né? Então veio João Batista, porque eu não priorizei a ordem histórica, eu priorizei a ordem visando o ineditismo. O irmão citou muito bem aí que você entra numa livraria, você não vai... Hoje agora já tem alguns aí aparecendo, mas na época, quando eu pesquisei, inclusive eu pesquisei em outros idiomas, espanhol, inglês, até quando eu estava viajando, Deus permitiu que eu viajasse para fora do Brasil, eu visitei livrarias, bibliotecas, procurando até alguma coisa. Realmente a gente encontra muita coisa sobre João Batista, mas em vários livros, mas um livro específico dificilmente você encontra. Então, eu comecei com esse. Estevão também, você praticamente não tem nada sobre Estevão, né? E depois veio Pedro. Aí eu fiz Pedro. Isso foi em 2018. E no ano de 2019 vieram mais 3. Pela ordem, Filipe, né? Filipe, depois veio Barnabé, o pregador de fé e obras, e o mais recente, que é esse aqui, Paulo, príncipe dos pregadores. Inclusive, não sei se vão vai me perguntar isso, as pessoas sempre perguntam por que Paulo, príncipe dos pregadores. Alguém diz, não é Spurgeon, o Spurgeon, né? Por que agora é Paulo? Está querendo mudar a história? Aí eu posso explicar, se o irmão quiser agora ou depois. Não sei. Já vamos chegar ali. Mas, pastor, falando em Paulo, né? O senhor já falou de Paulo em 2 outras belíssimas obras. Essa ênfase aí no 3º livro, claro, né? Ela vai trabalhar a questão da pregação. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre, né, essa face de pregação de Paulo e quais são essas pregações aí que o senhor vai buscar para trazer e ilustrar o pensamento do apóstolo. Muito bem. Então, por graça de Deus, eu tenho 3 livros sobre Paulo, né? O primeiro é esse aqui que o irmão até mencionou de alguma maneira aí, Evangelhos Paulo Jamais Pregaria. O segundo é Paulo, Príncipe, esse de 2006, e esse aqui, Procuram os Pregadores como Paulo, de 2015. E o mais recente, agora de 2019, Paulo, Príncipe dos Pregadores. Bom, qual a diferença entre os 3? O primeiro, a ênfase, como o título já diz, recai sobre os evangelhos que Paulo não pregaria, que ele jamais pregaria. Então não é uma obra biográfica, é uma obra baseada especialmente até nas epístolas de Paulo, mas
é uma obra assim, de cunho mais apologético, abordando o que acontece nos dias de hoje, os falsos evangelhos, né? Principalmente aqueles evangelhos. Quando eu falo de falsos evangelhos, na verdade, eu estou falando do falso bem, porque o diabo não nos ataca apenas através do mal declarado. Se ele atacasse o povo de Deus apenas através do mal declarado, seria fácil de identificar, né? Se ele aparecesse para nós com um chifre, rabo, todo avermelhado, cuspindo fogo pela boca, com o tridente na mão e dizendo, eu sou o diabo, ficaria fácil. A gente diria, sai daqui agora em nome de Jesus. Mas ele vem camufladamente, né? Muitas vezes através dos seus agentes, vem com a Bíblia na mão. Daí eu chamar de evangelho, porque evangelho quer dizer boas novas. Falsos evangelhos seriam as falsas boas novas. Ou seja, é o falso bem, que é pior do que o mal declarado. Porque o mal declarado você identifica fácil. O falso bem é como leite contaminado. Se você colocar 2 copos com leite na sua frente, um com leite puro e outro com leite contaminado, a olho nu você não detecta, tem que levar para o laboratório para examinar. Então o problema do mal misturado com o bem é isso. Você às vezes, aparentemente, não percebe que tem um problema ali. São falsos evangelhos. Então, à luz da obra de Paulo, eu fiz essa obra abordando os falsos evangelhos. A obra Procura os Pregadores como Paulo é uma obra um pouco mais biográfica, mas não é 100% biográfica. Claro, enfoca a vida de Paulo, mas procurando fazer um link com os dias de hoje e tal, abordando a conduta do pregador propriamente, à luz de Paulo, que é um paradigma, né, para os obreiros. Então, Paulo, que era um imitador de Cristo, ele mesmo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, então ele é um exemplo para nós. Então eu tomo a vida de Paulo como exemplo desse livro, daí o título Procura os Pregadores como Paulo. A obra mais recente, ela tem também elementos biográficos, porque não tem como entrar direto no assunto, tem que contextualizar. Eu procurei apresentar também as pesquisas aí sobre a vida de Paulo, sobre as suas viagens missionárias. Citei alguma coisa interessante daquele autor, o N.T. Wright, né, que fala bastante sobre Paulo e tal, e outros, F.F. Bruce, vários autores interessantes que abordam aspectos aí polêmicos também da vida de Paulo. Tudo isso eu abordo no livro. O espinho na carne, se Paulo era casado, tudo isso eu abordo. Mas a grande ênfase desse livro, já que ele está dividido em 7 capítulos, como todas as obras da série Pregadores da Bíblia, essa obra deu certo porque Paulo tem, no livro de Atos, 7 discursos, ou 7 sermões, sendo que foram 3 quando ele ainda estava em liberdade, né, nas suas 3 primeiras viagens missionárias. O primeiro está lá em Atos 13, que é o maior de todos, naquela sinagoga em Antioquia da Pisídia, né? Depois, em Atos 17, lá em Atenas, diante do Conselho do Areópago, em Atenas, capítulo 17. No capítulo 20, diante dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, que é o único sermão registrado em que Paulo fala para um público cristão. Claro que ele pregou muitas vezes para cristãos, mas registrado no livro de Atos só tem esse, de Atos 20. E depois os outros 4, no período já em que Paulo estava como preso do Senhor, ali a partir do capítulo 22 de Atos. É interessante que eu leio alguns livros, li várias obras de Paulo, e os autores, geralmente, quando chega nessa parte, eles pulam já para o final. Parece que essa parte não é interessante. Mas ali, entre o capítulo 22 e o 28, você tem 4 sermões de Paulo, mais 4 discursos de Paulo, né? Um em Jerusalém mesmo, lá na escadaria da Fortaleza Antônia, depois mais 2 em Cesareia, onde ele ficou preso 2 anos, né? E o último lá no capítulo 28, quando ele já estava em Roma, e ele fala ali diante dos judeus também, que é um sermão, na verdade, que ele começou num dia, e os judeus se interessaram e falaram para ele parar ali e depois continuar de onde ele tinha parado. Então, eu abordo como se fosse um sermão só, mas foi em 2 etapas, né? Então, ao todo, foram 7 discursos de Paulo. Cada capítulo dessa obra aborda um desses sermões, mais, claro, contextualizado, explicando, né? Esse livro começa propriamente abordando a partir do capítulo 13 de Atos. Então ele não tem assim um
uma ênfase para a chamada de Paulo desde o início. Se bem que, quando Paulo prega, quando Paulo apresenta seus discursos, ele recorre, ele cita novamente a sua conversão, então eu voltei para também explicar, então acaba sendo, de certo modo, uma obra historiográfica, aí, com elementos biográficos também, sobre Paulo. O irmão sabe que tem muita obra sobre Paulo, né? A gente tem que tomar um cuidado também para não apresentar mais do mesmo. Mas eu acho que o grande diferencial, o elemento de, poderíamos chamar assim, que alguma coisa de inédito que teria nessa obra seria essa exposição dos 7 sermões de Paulo, não é? Que estão no livro de Atos. Ou seja, é a teologia paulina na narrativa lucana, porque alguém pensa que a teologia paulina está só nas epístolas. Você tem teologia paulina também dentro da narrativa lucana. Aliás, em Atos, só para... Desculpa que um assunto vai puxando o outro, eu vejo pelo menos 4 teólogos, né, no livro de Atos. Além do próprio Lucas, que era teólogo também, que você vê ele fazendo teologia, quando ele está narrando, ele também utiliza ali termos que você vê que era a intenção dele realmente, de maneira intencional. Quando ele fala de Barnabé, por exemplo, que ele chama Barnabé de Ruios Paraclésios, não foi por acaso, né? Então, é uma ênfase teológica ali da parte dele. Então, Lucas é um dos teólogos, o próprio Pedro, né, que prega também, tem 4 discursos de Pedro em Atos, Paulo, que tem 7 discursos, e o quarto teólogo, a meu ver, é Estevão, porque o maior discurso, aliás, do livro de Atos é o de Estevão, lá no capítulo 7, que é maior até do que o discurso de Paulo no capítulo 13. O maior discurso em Atos dos Apóstolos é o de Estevão, no capítulo 7. Pastor Ciro, olha só, eu vejo ao longo do seu livro, Paulo, né, o Príncipe dos Pregadores, uma preocupação também em trazer sempre de forma bastante favorável a uma aplicação para os dias atuais também. Eu vejo que o pregador, o cristão, aquele que deseja ler a sua obra, e principalmente no caso de hoje, a nossa conversa sobre o livro do Paulo, ele vai encontrar ali bastante relação com o nosso cotidiano. Eu queria saber o seguinte, dentro da sua intenção ali, quais são essas possíveis aplicações que o senhor buscou trazer ao abordar Paulo para com a nossa contemporaneidade? Esse é o grande objetivo, aliás, desses meus livros, né? Porque, eu volto a dizer, há elementos biográficos neles, mas a minha principal intenção é apresentar uma mensagem contextualizada, uma mensagem para os dias de hoje, fazer um link. Isso começa desde o título, porque veja que os subtítulos de cada obra tem uma provocação, né? A começar por João Batista, por exemplo, João Batista, o pregador politicamente incorreto. Alguém pode dizer, não, mas João Batista naquela época nem sabia disso, esse termo é uma coisa que é usada nos dias de hoje, mas é justamente proposital para que, dando a entender o seguinte, que se João Batista vivesse hoje, como ele seria visto, né? O caso de Paulo também, quando eu chamo Paulo de príncipe dos pregadores, acho que chegou o momento de eu fazer esse esclarecimento, quando eu digo Paulo príncipe dos pregadores, também é uma provocação, porque eu estou querendo dizer o seguinte, que se Spurgeon foi chamado de príncipe dos pregadores, antes dele, muito antes dele, no primeiro século, já teve um pregador itinerante, não é? Porque é importante dar essa ênfase. Spurgeon, ele é considerado príncipe dos pregadores, mas ele, até se você ler com atenção a biografia dele, você vai ver que ele alegou também alguns problemas de saúde e tal, ele rejeitou alguns convites para pregar fora, ele teve a oportunidade de pregar mais aí na França, na Escócia, até mesmo nos Estados Unidos, ele teve convite para pregar nos Estados Unidos e rejeitou, né? Então, Spurgeon não se tornou, de fato, um pregador itinerante. Ele foi muito mais famoso porque os seus sermões é que correram o mundo todo. Quando chegaram lá em Nova York, claro, Nova York é um centro difusor, né, de lá se espalhou pelos Estados Unidos, né, e muitos ficaram conhecendo Spurgeon, que escreveu milhares de sermões que eram exposições realmente do texto sagrado, que se tornaram até comentários bíblicos. A CPAD tem lançado aí Os Tesouros de Davi, que é uma exposição
belíssima sobre o livro de Salmos, né, em 3 volumes. Então, veja, Spurgeon foi um grande pregador, um grande expoente, mas ele, o seu trabalho se concentrou na Inglaterra. Ele pregou para grandes auditórios sempre na Inglaterra. Agora, Paulo, ele foi o príncipe dos pregadores itinerantes. Claro que eu não coloquei itinerantes, porque ia ficar um título muito grande e também ia perder a provocação, né? Porque essa questão de príncipe dos pregadores é também uma provocação, uma maneira de gerar essa discussão. Porque muita gente, eu vejo as pessoas discutindo na internet, mas como assim? O príncipe dos pregadores é Spurgeon, não é Paulo. Como Paulo? O camarada está querendo tirar a posição que é de Spurgeon. Mas eu sempre levo essa reflexão. Spurgeon, eu não quero tirar o título dele. O que foi dado a ele ficou. Agora, Paulo também foi, e antes de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, eu faço um link com os dias de hoje, faço aplicações, procurando, o Norman até citou aí essa questão da entrevista, né? Eu até cito também, nessa obra sobre Paulo, eu cito até um pouco de... eu não sou... É bom ser honesto aqui, eu não sou o primeiro a fazer isso, claro, né? Tem outros autores que fazem isso também, que usam esse tipo de provocação e tal, como se Paulo estivesse nos dias de hoje, como que ele se comportaria. No livro, eu comecei a fazer isso no livro de 2006, né? Evangelhos que Paulo jamais pregaria, que ali eu mostro realmente Paulo como se ele estivesse vindo para os dias de hoje, visitando as igrejas, conhecendo os seminários teológicos, ouvindo os professores falando, e ali Paulo fica indignado e tal, que negócio é esse? Mas é tudo uma maneira de levar o leitor a pensar em como... Porque, veja bem, Paulo, se ele nascesse hoje, ele seria, claro que ele foi um homem do seu tempo, ele viveu naquele tempo, tal, mas se Paulo vivesse hoje, se Jesus o chamasse hoje, ele fosse aquela pessoa com aquele zelo, como que ele se comportaria hoje? Será que Paulo usaria as redes sociais, como nós estamos utilizando? Como que ele usaria? Será que Paulo, como que ele reagiria diante do que está acontecendo no mundo hoje? Então, eu procuro levar essa reflexão, porque uma coisa é a forma, outra coisa é o conteúdo. O conteúdo da palavra de Deus não muda. Se é a palavra de Deus, o próprio apóstolo Pedro, ele foi claro dizer, toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então, eu creio dessa maneira, que Paulo, se vivesse hoje, se Jesus andasse na terra hoje, como ele andou há 2000 anos, ele, claro, ele teria talvez uma forma, uma abordagem diferente, mas o conteúdo da mensagem, a verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus, não mudaria para agradar as pessoas, né? Porque hoje o que a gente vê é isso, as pessoas estão mudando o conteúdo da mensagem para se adaptar também ao que nós vemos hoje, nesse tempo que estamos vivendo. Pastor, desculpa se eu falei demais. Olha, se deixar, a gente vai longe. Pastor, olha só, olhando a estrutura do seu livro, né, a gente vê um livro cheio de provocações intencionais. Aí o senhor me coloca ali, né, justamente essa questão da entrevista com Paulo, que é uma delícia. O senhor vem perguntar, Paulo era casado? Aí pronto, aí já todo mundo fica, como assim, né? O senhor pergunta, né, o que é o espinho na carne, que é aquela questão tão a gente tem tanta curiosidade por isso, né? E o ponto de interrogação após a expressão, não toqueis nos meus ungidos. E ainda o senhor traz no último capítulo uma surpresa sobre a última viagem de Paulo, ou seja, né, a cada capítulo parece que tem ali um aperitivo que deixa o cara impossível não ler, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas suas estratégias aí nesse livro, né? E como é que é essa questão? Por exemplo, eu fiquei super
Eu acho assim, o pessoal que ouviu agora aí, tá ouvindo na live, né? Se não toquei nos meus ungidos com essa questão de meio que questionando. Que isso, pastor? Não, é que eu procuro aproveitar cada elemento, assim, como não é uma obra biográfica, mas eu, claro, eu conto a história do personagem e tal, eu contextualizo, mas aí eu vou abrindo alguns parênteses. Então, essa questão do não toquei os meus ungidos é quando eu abro um parêntese ali, em determinado ponto do livro, para falar dessa questão atual, porque a gente sabe que tem aí hoje em dia alguns superapóstolos aí, camaradas que são intocáveis e tal, e que até amaldiçoam e jogam uma maldição, aquele que tocar no ministério que Deus... E ali a gente procura fazer essa explicação, né? Contextualizando ali, colocando ali dentro daquele momento que Paulo estava vivendo, né? Essas outras questões que você mencionou aí também, eu poderia até falar mais alguma coisa, mas aí eu não queria dar spoiler, porque isso aí, inclusive, essa da última Pastor, viagem de o povo Paulo... quer saber, Paulo era ou não era casado, pastor? Vamos ver se a gente fala alguma coisa. Agora, essa questão da última viagem de Paulo, eu faço, essa eu não posso dizer mesmo, porque isso aí é um grande chamariz para prender a atenção. Porque, se parar para pensar, ali eu falo que Paulo fez 7 viagens, né? 7. Então, aliás, eu falo de 7 viagens de Paulo, né? Então, quer dizer, a pessoa pensa, não, mas ele fez 3, né? Qual é a quarta? Qual é a quinta? Então, aí eu vou contextualizando, vou explicando. Claro, tem ali... Até a quinta dá para saber fácil, né? Você tem as 3 enquanto ele estava em liberdade, depois tem a quarta quando ele foi levado prisioneiro ali, como preso do Senhor já, mas a agenda dele estava nas mãos de Deus, tanto que ele foi parar em Malta, né? Ele nunca tinha mencionado em momento algum que ele queria pregar em Malta, mas foi parar em Malta e lá ele ficou 3 meses e Deus fez uma grande obra ali através de Paulo, né? Quando ele chegou lá, de imediato já foi mordido por uma cobra e tal, e pensava que ele ia morrer, e Deus o guardou, e depois ele orou lá por um homem lá que estava enfermo lá, e foi curado, e bom, então essa foi a 4ª viagem. E a 5ª foi depois que ele estava preso em Roma por 2 anos, ele não está no livro de Atos, porque Atos termina de uma maneira triunfal, mas depois, lendo as epístolas, você vê que ele, pelo menos, foi para Éfeso, ali onde ele deixou Timóteo como pastor, ele deixou Tito lá na ilha de Creta, né, como pastor também, como presbítero ali e tal. E possivelmente, não está na Bíblia, ele pode ter ido também à Espanha, porque ele tinha um desejo de ir à Espanha, e esse autor que eu até citei, o N.T. Wright, ele até é categórico ao dizer, e quem vai lá também para Tarragona, ou Tarraca, na Espanha, lá tem um monumento para Paulo, e os irmãos que estão lá até hoje dizem, não, Paulo esteve aqui, nós não temos dúvida nenhuma. Bom, mas não dá para a gente ser categórico, porque o que a gente tem no livro de Atos, no livro de Romanos, perdão, na Epístola aos Romanos, é apenas uma intenção de Paulo, um desejo de pregar lá. Com respeito a Paulo ser casado ou não, aí não dá para ser dogmático, não é? A gente tem alguns elementos no texto sagrado. Ele pode ter sido casado porque tudo indica que ele fez parte do Sinédrio, porque ele deu o voto dele, diz lá em Atos, no capítulo 26, versículo 10, então, naquela questão de Estevão, né? Então, é bem possível que ele, como membro do Sinédrio, era casado. Agora, quando ele exerceu o seu ministério, bom, além disso, também tem aquela passagem de 1 Coríntios 9, em que ele, falando ali de si mesmo e de Pedro, que ele chama de Cefas, ele diz, será que nós não podemos também, como os demais apóstolos, né, ter a nossa esposa conosco, né? Tal, mais ou menos assim, ele diz lá em 1 Coríntios 9. Então, são elementos que apontam para essa ideia de que ele
foi casado. Agora, quando ele exerceu seu ministério, eu penso que ele dificilmente estava casado, porque em momento algum você vê a menção ali da sua esposa, de fato, ali, veja que ele tinha um casal de amigos, Priscila e Áquila, e era um momento oportuno para Lucas mencionar, por exemplo, a esposa de Paulo interagindo com Priscila e tal, e em momento algum Lucas faz menção. Paulo, de fato, estava só, né? Paulo não tinha uma companheira consigo. Então, não dá para a gente saber exatamente se Paulo era casado, ter essa certeza, é algo que realmente nós só vamos saber a posteriori. Né? Tem aquele texto de 1 Coríntios 7 também, que eu até separei aqui para ler enquanto eu estava falando, 1 Coríntios 7, 7 e 8, que diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros, aos viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Né? Então, ele, quando exerceu seu ministério, ele estava solteiro. Não quer dizer que ele sempre foi solteiro. Eu penso que é uma possibilidade de que ele um dia foi casado, mas quando ele estava exercendo seu ministério, ele já não estava mais. Não sei se era viúvo ou se não estava mais com a sua companheira, por algum motivo, mas são curiosidades, são especulações e que nenhum autor tem ali como ser dogmático, né? Porque realmente não há elementos na própria escritura, e fora você tem especulações aí, textos apócrifos e tal, falando alguma coisa, mas não é nada confiável, né? Pastor, olha, quem quiser saber um pouquinho mais, Paulo, o Príncipe dos Pregadores, pela CPAD, né, o 6º livro de uma série maravilhosa, e estamos à espera de Jesus. Se não foi em 2020, vai ser em 2021, né, pastor? Mas Amém. Tá bom. Pastor. Se Jesus não voltar em 2020, possivelmente Jesus, entre aspas, virá em 2021. Foi isso que eu quis dizer. Isso, exatamente. Né, para quem está chegando agora na live, a gente está falando do tema do 7º livro da série, que é justamente sobre Jesus. E eu estou ansioso demais para ler esse livro. Pastor, o tempo já chegou, né? Passou rápido, quero lhe agradecer de maneira muito especial e quero deixar aí mais um tempinho para o senhor fazer suas considerações e, olha, muito obrigado. Pastor, professor, mestre Tedesco, foi um prazer para mim. Desculpa aí se eu falei demais, né? Mas é que realmente tem muita informação aí para falar sobre Paulo. Paulo é um personagem, sua vida, sua obra, né, muito rica, né, em detalhes. Mas eu agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a nossa faculdade Refidim. Deus abençoe nosso querido pastor e amigo Clayton. Abençoe sua família, seu ministério. E o irmão também, pastor Tedesco. Que Jesus possa acumular a sua vida, a sua família, o seu ministério de muitas bênçãos. Para mim foi um prazer muito grande falar com toda essa audiência seleta aqui da fanpage Refidim, aqui falando desde Niterói, né, no Rio de Janeiro. Isso aí. Então tá bom, pastor, muito obrigado, tá certo? E quem sabe qualquer hora a gente se encontra aí, né? Vamos bater um papo, tomar cada um a sua caneca de café e Amém. Falar, quem sabe, sobre o livro de Jesus. Tá bom, pastor? Obrigado, Amém. Hein? Vamos ver se uma hora dessa a gente faz uma live lá no Insta também, mas aí o irmão vai ser meu convidado. Aí Olha só. A gente vai... Aí seria uma honra enorme, aí com toda alegria. Não. Meu Deus do céu. Vamos combinar isso aí, vai ser um prazer para mim. Tá bom, pastor. Para mim, uma honra sem tamanho. Obrigado, pastor. Aquele abraço, hein? Amém. Okay. Deus abençoe. Bom, pessoal, então é isso. A gente está
né? Tivemos aí a oportunidade maravilhosa de falar com o pastor Ciro. E antes de terminarmos, deixa eu anunciar para vocês quais são as próximas lives, né? A próxima é no dia 19, próxima quarta-feira. O tema é a importância da EBD para a formação cristã, com o nosso professor da Faculdade Refidim, mestre Ailton Martins, e o pastor Josias Rosa, aqui da Assembleia de Deus de Joinville, ele que é o superintendente geral da Escola Bíblica Dominical aqui na IEADJU, tá bom? Não esqueça, não percam, né? Na próxima quarta-feira, dia 19, e na sequência, dia 20, na quinta-feira, daí o nosso diretor da Faculdade Refidim, pastor Clayton Pomerenen, ele estará conversando com o Neto Silva, falando justamente sobre soteriologia. Vocês não podem perder, vai ser com certeza uma live aí, olha, imperdível, imperdível, imperdível. E muito feliz, assim, de muitas participações, a gente acabou algumas colocando, outras não. Olha só, e muitos aqui falando sobre justamente essas temáticas que foram colocadas, né? Temos o Daniel Inácio Souza, o Márcio Batista, olha que legal, né? Nosso querido Márcio Batista, companheiro de ministério aí, né? Grande amigo aí desde a época da adolescência, pastor Márcio lá de Florianópolis. Também aqui o Daniel Inácio, Joel de Souza, olha só, gente, que legal. Marcelo Leoni, bom, enfim, pessoal, deixa, antes de fechar aqui a nossa live, deixa eu só dar uma lembradinha aqui, algumas questões importantes, tá bom? As lives são todas as quartas e quintas-feiras, às 20 horas, anote na sua agenda, não deixe de se inscrever no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso YouTube da Faculdade Refidim. Você quer fazer um curso gratuito na área de teologia? O nome é Espiritualidade Cristã em Tempos de Crise. Você consegue mais detalhes sobre esse curso, loja.faculdaderefidim.edu.br. Lá também tem o curso livre Ministério Pastoral e Seus Desafios e Aconselhamento Cristão e Cuidado. Tudo isso lá na loja.faculdaderefidim.edu.br. Tá certo? Também você encontra lá a Bíblia em Vídeo Refidim, a primeira Bíblia em vídeo aí na língua portuguesa, e trazendo em detalhes para você o Evangelho de Mateus. Também lembrando que nós estamos com o vestibular acontecendo para o bacharel em teologia na modalidade EAD. Entrem nesse site, faculdaderefidim.edu.br, saiba mais sobre o nosso vestibular para o curso de bacharel em teologia EAD, um curso de grande qualidade, o bacharel reconhecido pelo MEC, você não pode perder. Também recomendamos os cursos básico, médio e avançado de teologia pela Faculdade Refidim, você sabe mais sobre eles também no nosso site. E finalizando, falando, né, do Colégio Evangélico da Faculdade do CEDUC, né, que fica aqui em Joinville. Você que tem crianças, adolescentes em idade escolar, venha conhecer aqui no bairro Nova Brasília, em Joinville, o Colégio Evangélico da IEADJU, uma bênção. E finalizando, eu quero agradecer a participação de todos ao longo dessa live, e na semana que vem tem mais, na quarta-feira, com o professor Ailton Martins, pastor Josias Rosa, falando sobre Escola Bíblica Dominical. Até lá para vocês. Tchau, tchau.